Ontem deixa eu colocar o cronômetro aqui. Ótimo. Então vamos lá. Ontem nós ministramos aqui, ó. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem proferir insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao fogo, ao inferno de fogo. Aí eu vou ler o verso 23 e 24 para a gente poder só dar mais uma aproximada aí nos próximos versículos que a gente está estudando, que diz assim: se, pois, ao trazeres a oferta, ou se trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Então, Mateus capítulo 5, eu li novamente o verso 21, 22 e acrescentei no dia de hoje o 23 e o verso de número 24. Ontem, gente, nós vimos só sobre a questão do autocontrole. Lembra a frase que eu falei ontem? O autocontrole deve vencer a ira proibida. O autocontrole deve vencer a ira proibida. Lembra dessa frase? Eu até publiquei no print que nós fizemos essa frase. Porque eu falei ontem do autocontrole e hoje eu quero explicar sobre essa ira proibida. Para que haja saúde nas nossas emoções. Para que haja saúde no nosso relacionamento com Deus, para que haja saúde no nosso corpo físico, se a gente entender e, sobretudo, vivenciar, colocar em prática esses princípios, esse princípio do autocontrole, se eu conseguir governar a mim mesmo, se eu tiver essa habilidade, essa maestria em governar as minhas próprias emoções, em governar minhas próprias ações, em governar as minhas intenções diante de situações de tensão e de situações de conflito, se eu desenvolvo essa maestria, eu estou me inserindo num nível de vida abundante, num nível de vida bem-aventurada, porque bem-aventurados são os mansos. E você lembra o que é mansidão? Mansidão é força sob controle. Lembra? Ou seja, quem tem autodomínio é extremamente feliz, porque as emoções dele não são vulneráveis às circunstâncias do dia ou às pressões das pessoas. As emoções dele são governadas pelos princípios da palavra e pelo Espírito de Deus. Então, ter autocontrole traz saúde emocional. Lembra que eu falei que é um dos pilares da inteligência emocional é autocontrole, que na Bíblia tem um nome de domínio próprio. Que na Bíblia tem o nome de você ter domínio próprio, né? Você se dominar, você ter autocontrole. Então isso traz saúde para a sua vida emocional. Não tem uma pessoa, deixa eu só ajustar aqui a questão do som, para mim aqui, ótimo. Então não tem uma pessoa que o tempo todo ela tá explodindo, que ela está saudável emocionalmente. É uma pessoa que vive em altíssimo estresse. Então, quando eu tenho autocontrole, pega só os benefícios do autocontrole que eu vou te falar sobre o que é a ira que Jesus está dizendo nesse texto. Saúde emocional. Quando eu tenho domínio próprio, eu tenho saúde emocional. Quando eu tenho domínio próprio, quando eu tenho autodomínio, quando eu tenho autocontrole, eu tenho saúde, se eu posso dizer essa expressão, espiritual, ou seja, eu tenho vida espiritual abundante, eu tenho qualidade de relacionamento com Deus, porque um dos frutos do Espírito, ou uma das características que compõem o fruto do Espírito, é domínio próprio, ok? Então, quando eu tenho domínio próprio, isso quer dizer que eu tenho o Espírito Santo. Então, a minha vida com Deus, ela está andando num nível saudável de intimidade com Ele. Quando eu tenho domínio próprio, eu estou sendo cada vez mais, o meu caráter está sendo aperfeiçoado, melhorado. Eu tenho um caráter lapidado e mais parecido com Jesus, porque Jesus ele foi manso e humilde de coração e teve completo autodomínio. Então eu me pareço mais com Cristo.
Quando eu tenho domínio próprio, eu me preparo diante de Deus e diante dos homens para ser colocado em níveis mais altos. Porque se eu não aprendo a governar a mim mesmo, eu não posso governar multidões. Então Deus vai me colocar sobre o muito quando eu for fiel no pouco, no que tange até mesmo naquilo que eu sei governar. Então se eu consigo governar a mim mesmo, governar a minha família, Deus vai ampliando isso para que eu possa aumentar o meu ciclo de influência de governo. Ok? De autoridade, porque eu vou ter saúde nas minhas emoções, eu vou ter equilíbrio emocional diante das circunstâncias. É como José que estava lá, José passou por tantos processos, né? E a gente vê que no momento que ele está como governador do Egito, depois de ter sido traído pelos seus irmãos, né? Vendido pelos seus irmãos como escravo, sofrido injustiça por parte da mulher de Potifar, onde ele foi preso injustamente, caluniado, sofreu injustiça, foi esquecido pelos seus amigos lá que estavam na prisão, que ele ajudou os amigos dele, e quando eles foram libertos, não lembrou dele. Um cara que era para ser completamente traumatizado, com a família. A Bíblia diz que quando ele se tornou governador do Egito, os seus irmãos foram até ele sem saber que ele era o governador para poder requerer comida, porque ele estava passando por 7 anos de escassez, toda a região do Egito. Quando os seus irmãos foram lá, ao invés dele revidar os seus irmãos, ao invés dele pagar o mal com o mal, ele paga o mal com o bem, ele tem um coração sarado. Ele vê os seus irmãos e tem um momento que o seu coração se compunge, ele lembra da história e em vez dele liberar palavras que machucavam os seus irmãos, fala, olha o que vocês fizeram comigo, agora eu tô aqui, agora vocês vão ver, vocês vão pagar o que vocês fizeram comigo. Não, ele não fez nada disso, pelo contrário, ele pagou o mal com o bem, saúde emocional, autodomínio. Teve um momento do texto, que se você ler a história de José, que ele se retira um momento para chorar no secreto, para chorar num local reservado, lava o rosto lá e volta para conversar com os irmãos, para não mostrar aquele turbilhão de sentimentos que voltou no seu coração, né, que bateu a porta, nem voltou no seu coração, bateu a porta do seu coração, não o dominou. Ele teve autodomínio, então Deus colocou ele como governador do Egito, porque ele é um cara que tinha domínio próprio. Então a gente precisa entender isso. O quanto que isso vai levar a gente em lugares altos, ok? Então, ter domínio próprio é isso aí, é evidenciar o fruto do Espírito, é ser de fato bem-aventurado, né? A gente é livre de tantas tragédias, tantas pessoas morrem, tantos casais se divorciam, né? Porque no momento de conflito a pessoa fala. Você conhece alguém assim? Alguém que estava lá no momento do casamento discutindo, e aí falou, eu vou separar de você, eu te odeio, e eu não sei o que, começa um monte de falar, xingar a pessoa. Tem gente que tem coragem de agredir o cônjuge, homens que na verdade são meninos, que agridem as esposas. Isso é um absurdo, Mas isso são pessoas que não têm domínio próprio, que não têm esse autocontrole. Então, por falta de autocontrole, muitos divórcios acontecem. Por falta de autocontrole, muitas famílias vivem um inferno, porque o pai fala com o menino asneiro, o menino fala com o pai um monte de coisas terríveis. Quantas amizades são desfeitas, porque no momento de conflito o camarada fala um tanto de coisa pela emoção. Então a gente precisa, urgentemente, orar por esse fruto do Espírito. Ter autocontrole, é o que Jesus está falando sobre esse texto de não matarás. E aí Jesus diz assim, eu porém vos digo, que todo aquele que se irá contra seu irmão será sujeito a julgamento, que proferir insulto será levado a tribunal, e quem chamar ele de tolo vai ser sujeito ao fogo do inferno, ou ao inferno de fogo. E aí eu comecei a estudar sobre essa palavra ira. E aí que eu quero chamar você aqui, desse momento, para a gente mergulhar. A palavra ira, para nós traduzido como ira, lembra que eu falei que muitas palavras do Antigo Testamento, ou no Novo Testamento, no original grego e hebraico, pelo qual foi escrito o Antigo e o Novo Testamento, o Antigo Testamento é escrito em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento é escrito em grego. Muitas palavras não se encontram a tradução de forma minuciosa no português. Então eu estava pesquisando a palavra ira, e ela tem duas palavras. A palavra ira, eu vou te mostrar aqui só para facilitar a pronúncia. A palavra ira, ela tem
Deixa eu mostrar aqui pro pessoal no YouTube as duas palavras, só para você saber. Deixa eu desligar aqui, é mais fácil. Zumos e orge. Tá vendo aqui, ó? Zumos e orge. Eu vou explicar essas duas palavras. Ó, zumos e orge. Essas são duas palavras para ira no original grego. Zumos não é a palavra que Jesus está utilizando aqui. Zumos não é a palavra que Jesus está utilizando aqui. Mas o que é a palavra zumos? Ela significa literalmente o fogo que produz numa palha seca. Preste atenção nisso aqui que eu vou dizer. Deixa eu só ver o que o pessoal aqui comentando, antes de eu explicar essas duas palavras, porque é importante você entender sobre autocontrole para que eu possa mergulhar sobre essa questão da ira. Ó, eu mesmo já falei, a Keila falando aqui, ó, eu mesmo já falei em separação várias vezes, mas aprendi com meu esposo a ter autocontrole, pois sempre quando eu falava em separação, meu esposo com sua tranquilidade dizia que não iria se separar. Muita sabedoria por parte dele também, Keila, e da sua em mudar de postura, porque o reino espiritual é regido por palavras. Então quando a gente libera uma palavra como essa, isso vai criando força no reino espiritual. As palavras têm poder. Então, quando você fala divórcio, uma coisa que eu sempre digo, nos 90% dos casamentos, 99% dos casamentos que eu faço, eu digo sempre essa palavra. Em algum momento eu digo para as pessoas, para os casais que estão começando a caminhada, olha, a palavra divórcio, a partir de hoje, não existe no dicionário de vocês. É algo que eu sempre digo. Anule essa palavra. Que depender de você, você vai lutar com todas as suas forças para poder andar uma segunda milha, para viver esse amor de 1 Coríntios 13, que é um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, que jamais acaba. É você ir conforme o princípio da criação até que a morte o separe. Então não libere palavras como eu vou separar, eu vou divorciar. Então tenha a hombridade de dar a volta por cima, de acertar o percurso, de orar, de chorar junto. Isso faz completa diferença. Então, por falta de domínio próprio, olha a Fran aqui, ó. Meu esposo foi embora de casa. Tem 2 dias e eu estou aqui triste, arrependido, querendo minha família de volta. Olha aí, Fran. A Fran aqui colocando aqui não é fácil expor o que a Fran está colocando aqui, né? O coração, o momento que ela está vivenciando agora. E em nome de Jesus, Fran, Deus está te dando a partir dessa manhã sabedoria do alto para que você possa restaurar e resgatar. Olha, liberar perdão. É o que o texto vai nos falar aqui. Nós vamos entrar de hoje para amanhã nisso aqui. Como fazer isso? A Bíblia nos manda ter a iniciativa de procurar e perdoar e liberar perdão. E a sua família será trazida de volta em nome de Jesus. Então olha aí, gente, quantas pessoas falando aqui sobre quantas coisas que elas vivenciaram de terrível por falta de autocontrole. Então vamos lá. A palavra zumos significa uma ira que se inflama repentinamente com a mesma prontidão que se extingue. Então anote aí, ó. O que significa essa palavra zumos? É uma ira que se inflama repentinamente, mas com a mesma prontidão se extingue. Eu falei aqui sobre José. As emoções dele se afloram quando vê os irmãos, mas ao mesmo tempo ele respira fundo e age não pela emoção, ele age pelo princípio, pelo caráter que ele tem. Tanto que ao invés dele cobrar a comida dos irmãos, ele devolve o dinheiro dos irmãos, ele separa uma melhor terra dentro do Egito para poder dar a ele, aos seus pais, um melhor espaço no Egito para estar perto dele, para morar no lugar melhor. Então, o que é zumose? É uma ira que inflama repentinamente, mas com a mesma prontidão se extingue. Com a mesma prontidão se extingue. Então, é uma ira que se acende, mas não te governa. Tá pegando aqui, ó? É uma ira que se acende, mas não te governa. Deixa eu ver aqui, eu tinha separado um negócio aqui, mas eu acho que a pessoa aqui de casa pegou. Me dá um minutinho, pessoal, que eu quero mostrar uma ilustração para vocês. Se eu só encontrar aqui onde ela guardou aqui. 1 minuto.
Peguei. Já cheguei. Eu tinha separado ontem aqui, mas a pessoa, vou organizar aqui, acabou tirando. Então, só para você entender com clareza. Então, o que seria o zumós? Então, a ira, tanto que o pastor William está colocando aqui, ó. A Bíblia fala sobre Efésios 4, 26, irai-vos e não pequeis. Então, a ira é um sentimento natural de se acontecer, porque nós não somos robôs. Nós somos seres emocionais e é passível, diante de uma situação, por exemplo, de injustiça, você se irar, né? Você vê uma pessoa, um homem, por exemplo, agredindo uma pessoa na rua, uma mulher na rua, vamos supor, você vai se irar, né? Você vai ver uma pessoa que fez uma maldade com uma criança, você vai se irar. Quando você vê uma injustiça que é feita na política ou na sua empresa, você vai se irar. Mas existem dois tipos de ira. Tem a ira zumós, que é essa ira que se inflama, mas não te domina, ok? Então essa ira não é uma ira proibida, é uma ira natural do ser humano. É uma ira que se acende, mas não te governa. Então essa ira não é proibida, tanto que Efésios 4, 26 diz assim, ó, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, irai-vos, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixe isso se alimentar. Anote esse texto, Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não alimente a ira. Não alimente essa ira no seu coração, porque aí de zumós ela se torna em orgué. Né? A ira zumosa é essa ira que se acende, mas não te governa. Então a ira que governa é aquela, por exemplo, como a gente estava falando de um conflito conjugal. A pessoa irou e começa a falar asneira. Então às vezes uma pessoa vai falar algo que você não quer ouvir, você vai até se irar, mas você não vai retrucar ou vai devolver essa pessoa falando, mas você também, revidando nela, agredindo ela com palavras, agredindo ela fisicamente. Isso aí não é zumose, isso aí é orgué. Então existe uma ira que é natural e existe uma ira que é proibida, vamos assim dizer, uma ira que é doentia, que é a ira que se alimenta. Então zumós é como fogo que produz a palha. Então olha, eu até trouxe aqui para poder ver se, né, pra gente poder tentar exemplificar. Então assim, ó, zumós seria o quê? Viu uma situação, aconteceu uma situação de conflito, aconteceu uma situação de conflito mesmo, de crise. Você vai fazer assim, ó, você ira, ó, acabou. Você ira e não peca. É algo que acende dentro de você, mas não transborda através de você. Isso é o zumós. Essa é uma ira saudável, vamos assim dizer. Não saudável, mas uma ira. Não é questão de ser saudável ou deixar de ser saudável. É uma questão de ser uma ira que não te leva a pecar. Pegou aí? Tá conectado aqui? Tá vendo aqui? A outra palavra que eu disse é a palavra orgué. Orgué, no original aqui, ó, orgué. A palavra orgué, no grego, que é justamente do texto que nós estamos lendo, eu porém vos digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão é esse orgué. Esse orgué aqui se trata de uma ira longamente cultivada. Uma ira longamente cultivada, ou seja, é a ira de quem odeia o outro e seguirá odiando, sem permitir que essa ira se diminua, ou essa ira diminua no seu coração. E aí ele peca porque ele ira, mas ele deixa o sol se pôr sobre essa ira. O que é deixar o sol se pôr sobre a ira? Eu alimento isso, eu deixo isso passar de um dia para o outro, eu deixo esse sentimento ruim crescer no meu coração. Então é diferente. Essa ira orgué é que Jesus está usando nesse texto. Então nesse texto, quando você carrega ódio no coração, essa ira, Jesus coloca aqui, ó, merece o julgamento dos tribunais, porque a pessoa não consegue ter autodomínio, ela não consegue resolver dentro dela, então os homens, os juízes é que tem que resolver. Ela não consegue liberar perdão, ela não consegue resolver a situação no ambiente de trabalho, então tem que ser levada a julgamento dos tribunais. Está escrito aqui o texto, ó. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Estará sujeito a julgamento. Então, a Bíblia diz bem claramente que a ira, essa ira orgué, é um sentimento proibido. Tiago, capítulo 1, verso de número 20,
Tiago 1,20 diz: a ira do homem não produz a justiça de Deus. O fato de eu ficar guardando esse rancor no coração do homem, contra a pessoa, contra o meu cônjuge, contra o meu filho, contra os meus pais, contra o cara que puxou meu tapete, o fato de eu alimentar essa ira no coração, isso não vai produzir justiça de Deus. Isso não vai produzir favor de Deus. O que produz a ação de Deus é perdão. Colossenses 3:8 diz assim, ó, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, orgué, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Colossenses 3:8 fala que a gente precisa se despojar de tudo isso. Então, gente, está dando para entender a diferença do que essa ira proibida? Olha a Régia colocando aqui, ó. Eu confesso que antes dos ensinamentos do pastor Bruno, eu iria brigar. Ela partia para briga, né? Meu Deus do céu. Gente, olha só, ontem mesmo senti raiva de meu esposo, ela começou falando, e orei em silêncio e passou rapidamente. Olha aí que legal, gente. Não devemos alimentar a ira quando sentimos. Perfeito, Regi, obrigado por compartilhar. Então, gente, ó, lembrando aqui, ó, só a dinâmica, uma forma de ilustrar. A ira que é possível acontecer no nosso coração, no coração de quem é sanguíneo, principalmente do colérico, é a ira, ó, veio, acendeu, se apagou. Irai-vos e não pequeis. Qual a ira que não pode acontecer no nosso coração? Eu vou finalizar. É a ira que se acende. Vamos lá, esse negócio vai... A ira que se acende, e aí você deixa, ó. O fogo se acende e começa a pegar no seu coração, ó. Então deixa eu apagar aqui, porque senão pode causar algum prejuízo. E aí, começa a pegar esse fogo dentro do seu coração e vai inflamando, vai destruindo você de dentro para fora e começa a contagiar o ambiente. Olha pra você ver, aqui o pouquinho que eu fiz, o pouquinho que eu fiz, olha que eu nem alimentei essa ira. E já aqui, ó, trouxe já um monte de transtorno pro ambiente. Ó, já trouxe um monte de cinzas aqui pro ambiente, sujeira pro ambiente, porque é isso que acontece. Quando a gente alimenta a ira no coração, a gente vai trazendo sujeira pro ambiente, a gente vai vai inflamando negativamente as pessoas que nos cercam. Deixa eu ver aqui, eu estou explicando, fazendo a dinâmica e nem olhei aqui o tempo. Então já encerrou o nosso tempo e a gente então vai finalizar. Ok? Tiago 1,20, isso, o pessoal está perguntando qual que é o texto. Que a ira do homem não produz justiça divina. Tiago 1,20 aí, ó. Fui explicar aqui sobre a ira, sujei aqui minha mesa. É isso que acontece, né? A ira, quando ela não quando ela é prolongada no nosso coração, esse orgué, ela leva a muitos prejuízos. Então, queridos, pra gente fechar aqui então que o nosso tempo encerrou. Eu estava lendo, por exemplo, tem um comentário de Sêneca, né? O Sêneca, que é um grande filósofo, ele descreveu que a ira é uma loucura. A ira é uma loucura passageira. Então, de maneira que Jesus, ele proíbe categoricamente, Jesus proíbe nesse texto, categoricamente a ira rancorosa. Ele proíbe o nosso coração abrigar essa ira que jamais se esquece do que aconteceu. Essa ira que se nega a reconciliar, essa ira que busca vingança, isso é doentio. Então, quando Jesus fala sobre não matarás, ele está falando, é muito mais do que aquilo que eu faço, mas é aquilo que eu sinto em relação àquilo que eu quero fazer. Não basta simplesmente não bater no outro, mas eu preciso também não desejar bater no outro. Para que eu possa ter um cristianismo saudável, para que eu possa ter saúde emocional e espiritual e ser de fato bem-aventurado, eu preciso ter esse autocontrole e não deixar que essa ira rancorosa domine o meu coração. Então, se nós desejamos obedecer a Deus, nós devemos eliminar da nossa vida toda forma de ira. Toda forma de irritação, toda forma de ira que vai aprofundando, que vai queimando tudo, transforma num ódio. Isso aplaca-se contra as pessoas. Ninguém que se chama, por exemplo, ninguém que carrega o nome de cristão, de discípulo de Jesus, pode ser uma pessoa que vive a perder os estribos o tempo todo. Quando é ofendido por alguém. Então anote mais uma vez a frase de ontem. O autocontrole deve vencer a ira proibida.
Vocês me dão aqui mais 3 minutos para eu finalizar, para que amanhã a gente possa completar isso aí? Eu vou finalizar com 1 minuto aqui, amanhã eu trago os detalhes para vocês. Trago os detalhes. Amanhã eu vou falar sobre 2 aspectos. Vamos encerrar porque já deu o horário aqui e a gente faz dentro do horário. Amanhã eu vou mostrar para vocês as consequências bíblicas, só desse versículo 22, as consequências bíblicas dessa ira orgué. As consequências terríveis. Ser réu de juízo, ser levado ao sinédrio, o texto fala, e ser réu de fogo do inferno. O que é? Amanhã eu vou falar, hoje eu falei sobre a ira. Amanhã eu vou falar o que é esse proferir o insulto, o que é chamar o outro de tolo. Pastor, mas não pode falar que o outro é tolo? Eu vou te mostrar à luz do original grego o que significa, dentro do contexto bíblico, o que é esse chamar o outro de tolo. O que significa esse tolo, que é a palavra moros no grego? O que significa esse tolo dentro do contexto pelo qual Jesus escreveu e o quanto isso pode afetar até mesmo a nossa vida eterna. E amanhã eu quero convidar você para chamar mais alguém, que se Deus permitir, nós vamos falar sobre o processo da reconciliação. Então eu creio que vai ser que Deus está nos levando num tempo de restaurar alianças. Eu quero declarar em nome de Jesus que essa semana, com base nesse texto, o Senhor vai restaurar casamentos aqui de pessoas que estão conectadas com a gente, porque essa ira não vai ser mais alimentada no seu coração, ela vai ser dissipada da sua alma pelo poder do Espírito Santo. O Senhor vai estar gerando, já está gerando no meu e no seu coração o autodomínio, o domínio próprio, sabedoria para reconciliar. Ao invés, gente, pense, guarde isso. Você foi chamado não para cavar abismos nos relacionamentos, mas para construir pontes, para fazer conexões saudáveis. Então chega de ser uma pessoa que cava abismos. Nós precisamos do outro. O outro, na verdade, é a imagem e semelhança de Deus. O outro, ele é tão valioso quanto nós, diante de Deus. A gente precisa pagar o mal com o bem, entender o que é esse amar até mesmo inimigo. Deus vai gerar isso no seu coração. Deus está levantando uma geração saudável. Deus está levantando uma geração sarada emocionalmente. Uma geração cheia do Espírito Santo, uma geração que reflete o caráter dele em todos os ambientes, as conexões que faz, e é isso que eu declaro sobre a sua vida, no nome de Jesus, amém? Então vamos orar. Amanhã eu sigo aqui com a nossa exposição bíblica desses textos que tratam sobre relacionamento. E eu quero declarar mais uma vez, relacionamentos conjugais, relacionamentos de pais com filhos, de filhos com os pais, no nome de Jesus, relacionamentos de amizades, relacionamentos talvez de pessoas que caminharam um tempo com você, que feriram o seu coração e que talvez ainda traz doença à sua alma, porque você ainda não conseguiu liberar o perdão. O Senhor vai gerar essa libertação na sua alma, porque você que está vivendo essa escravidão, e Deus está te trazendo aqui nessas lives, não é por acaso. Cadeias já estão sendo quebradas, não por aquilo que o pastor Bruno está aqui falando, não pelo pastor Bruno, mas pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Amém? Que assim seja. Vamos orar, pedir ao Senhor esse autodomínio. Vamos pedir para Jesus já trabalhar no nosso coração, quebrar essas fortalezas de ódio, de ira, que às vezes a gente alimenta por palavras que a gente ouviu. Sim, você vai ter uma reação, mas pastor, eu vou reagir como? Você vai ter uma reação sobrenatural, ultra circunstancial, uma reação como de Cristo teve, a ponto de ele olhar para os seus algozes, olhar para os seus inimigos que bateram e estavam insultando ele, dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, porque você vai fazer isso como Cristo fez, porque você é nova criatura, você tem o caráter de Cristo sendo forjado em você, você tem o Espírito Santo morando em você, então você vai fluir, você vai produzir o fruto do Espírito, o autodomínio, o domínio próprio, a paz. É isso que Deus vai gerando no seu coração em nome de Jesus. Saúde, sabe quem é o mais beneficiado? Eu e você.
Então que assim seja, no nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado por aprendermos mais, ó Deus, uma porção da Tua palavra. Entendemos ontem, ó Deus, e um pouco hoje também, sobre a importância de se ter, ó Deus, autodomínio, de se ter esse domínio próprio. Isso faz parte de inteligência emocional, espiritual, isso faz parte da gente crescer na nossa vida, para ter uma vida feliz. Muito obrigado por nos fazer entender, à luz da Tua palavra, o que significa, ó Deus, essa ira. Pedimos que o Senhor jamais deixe que no nosso coração, ó Deus, venha ser nutrido por essa ira orgué, ó Deus, essa ira, ó Deus, que se inflama, essa ira, ó Deus, onde nós não governamos, essa ira, ó Deus, que a gente deixa o sol se pôr sobre ela, essa ira que a gente alimenta dia após dia, e tem gente que alimenta semanas após semanas, e tem gente que se alimenta, que alimenta essa ira às vezes anos e anos, e tem um coração adoecido, ó Deus, tem as emoções adoecidas, até mesmo o físico adoecido, mas nessa manhã, em nome de Jesus, com base no poder da Tua palavra, vai sarando esses corações, vai quebrando essas fortalezas, ó Deus, essas fortalezas que aprisionam os corações, de ter uma vida, ó Deus, saudável, abençoada, no nome de Jesus. Que o Senhor coloca bálsamo sobre os corações feridos e traga, ó Deus, um novo coração, um coração igual ao Teu, um coração que revela o Teu caráter, um coração, ó Deus, que conecta, ó Deus, pessoas ao Senhor e produz saúde, ó Deus, para as vidas que se conectam conosco. No nome de Jesus, nós queremos Te agradecer, declarando, ó Deus, um feriado abençoado, que a gente venha transbordar e tocar amor na terra, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua casa abundantemente. Graça e paz seja sobre o seu coração.